2025 termina em poucos dias. Numerologicamente, 2 mais 0 mais 2 mais 5 igual a 9. O número do fim, da conclusão, do fechamento de ciclos. 2026 começa. 2 mais 0 mais 2 mais 6 igual a 10, que se reduz a 1. O número do início, da semente, do novo ciclo. E 3 das maiores fontes proféticas da história, Baba Vanga, a vidente cega que previu eventos mundiais com precisão assustadora, Nostradamus, o médico francês cujas quartetos enigmáticos atravessaram 500 anos, e o livro do Apocalipse, o texto bíblico mais misterioso já escrito, todas convergem sobre esse momento de transição. Algumas previsões dessas fontes já se cumpriram, pelo menos segundo interpretações. Outras estão se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. E outras vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o futuro. Mas este vídeo não é sobre criar medo, é sobre criar consciência. Não é sobre pânico, é sobre preparação. Não é sobre destino fixo, é sobre livre-arbítrio informado. Porque ciclos terminam, ciclos começam, e no espaço entre o 9 e o 1 existe escolha, sua escolha. Bem-vindos à luz negra, onde a sombra ilumina. E hoje, a sombra do futuro revela algo sobre o presente. Antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Este vídeo explora profecias históricas de 3 fontes diferentes. Baba Vanga, vidente búlgara falecida em 1996. Nostradamus, médico e astrólogo francês do século XVI, e o livro do Apocalipse, texto bíblico escrito por volta do ano 95. Não estou afirmando que essas profecias são verdade absoluta, nem que o fim do mundo está próximo, nem que você deve ter medo. Estou apresentando o que essas fontes disseram, como foram interpretadas ao longo do tempo e deixando você tirar suas próprias conclusões. Profecias são, por natureza, abertas a múltiplas interpretações. O que parece específico pode ser vago, o que parece cumprido pode ser coincidência, o que parece futuro pode ser projeção do presente. Além disso, toda geração ao longo da história achou que estava vivendo o fim dos tempos, e toda geração estava errada até agora. Então, esse vídeo não é para você entrar em pânico, é para você entender padrões, pensar criticamente e principalmente lembrar que livre-arbítrio existe. Profecia não é prisão, é possibilidade. Tudo o que eu disser você pode e deve pesquisar. As fontes estão na descrição. Vamos começar. Ano 2025. 2 mais 0 mais 2 mais 5. 9. Na numerologia, o 9 é o número da conclusão, do fim de ciclos, da transformação profunda. É o último número de dígito único antes de voltar ao 1. É o fechamento necessário antes do novo começo. O 9 carrega a sabedoria acumulada dos 8 números anteriores. É humanitarismo, é compaixão universal, é olhar para trás e integrar tudo o que foi vivido. Mas também é despedida, é morte simbólica, é soltar o que não serve mais. Se você observar sua vida pessoal, anos que somam 9 geralmente foram anos de encerramento. Relacionamentos terminam, empregos mudam, ciclos de estudo concluem, pessoas partem. Não por maldade cósmica, mas porque o 9 limpa o terreno para o plantio do 1. 2026. 2 mais 0 mais 2 mais 6. 10. 1 mais 0. 1. O 1 é recomeço puro, é semente, é potencial não manifestado, é a página em branco esperando a primeira palavra, é o bebê recém-nascido, é tudo que pode vir a ser, mas ainda não é. O 1 carrega energia de pioneirismo, de liderança, de iniciativa. Não é continuação, é inauguração. E o que você planta no 1 vai crescer pelos próximos 8 anos até chegar no próximo 9. Então, a transição de 2025 para 2026 não é apenas virada de calendário. Numerologicamente, é portal entre morte e renascimento, entre fim e começo, entre o que foi e o que será.
E as três fontes que vamos explorar hoje falam exatamente sobre isso. Fim de era, começo de era. Apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação, significa descobrir, significa tirar o véu. Então vamos tirar o véu. Vangelia Pandeva Dimitrova nasceu em 1911 na Bulgária. Aos 12 anos, uma tempestade violenta a atingiu. Jogou ela longe, cobriu seus olhos com areia e poeira. Ela sobreviveu, mas ficou cega. E foi na cegueira que ela começou a ver. Baba Vanga, como ficou conhecida, Vovó Vanga em búlgaro, alegou ter visões do futuro. E não visões vagas, visões específicas. Visitantes vinham até ela, faziam perguntas, e ela respondia com detalhes sobre eventos futuros, pessoas desaparecidas, doenças ocultas. Ela morreu em 1996, mas suas previsões sobre o futuro, supostamente registradas por assistentes e estudiosos, continuam circulando. E a alegação é que 85% das previsões dela se cumpriram. 85% é número impressionante. Então vamos olhar o que supostamente ela acertou. Previsões alegadamente cumpridas. Em 1952, ela teria previsto a morte de Stalin em 1953. Stalin morreu em 5 de março de 1953. Ela teria previsto a desintegração da União Soviética décadas antes de acontecer. A URSS se dissolveu em 1991. Existe alegação controversa de que ela previu o 11 de setembro. Supostamente ela disse que irmãos de ferro seriam atacados por pássaros de aço, torres gêmeas, aviões. Mas essa previsão não tem registro verificável antes do evento, então pode ser invenção retroativa. Ela teria previsto o tsunami de 2004 que devastou o Sudeste Asiático. 300 mil mortes. E existe a previsão mais estranha. Ela teria dito que o 44º presidente dos Estados Unidos seria o último. Barack Obama foi o 44º. Mas isso não se cumpriu, porque houve 45º, 46º e agora 47º, a menos que ela tenha querido dizer último de alguma forma que ainda não entendemos. Agora o problema. Muitas dessas previsões não têm documentação sólida de antes dos eventos. Foram registradas depois e atribuídas a ela. Então, pode haver viés de confirmação gigante, onde só lembram do que supostamente acertou e esquecem do que errou. Mas, assumindo que pelo menos algumas previsões são legítimas, o que Baba Vanga disse sobre 2025 e 2026, previsões para 2025 até 2026. Ela teria previsto que a Europa enfrentaria grandes conflitos, possivelmente guerra em solo europeu, envolvendo múltiplas nações. Olhando para a situação atual no leste europeu, isso não parece improvável, infelizmente. Ela teria dito que uma grande potência asiática se tornaria dominante globalmente, mudando o equilíbrio de poder mundial. China? Previsão sobre tecnologia se voltando contra a humanidade. Inteligência artificial se tornando ameaça, perda de empregos em massa, controle tecnológico sobre populações, catástrofes naturais aumentando em frequência e intensidade, terremotos, furacões, inundações, mudanças climáticas ou sinais proféticos. E a previsão mais perturbadora: divisão da humanidade em 2 grupos. Ela não especificou como, mas interpretações vão desde divisão tecnológica, humanos versus transhumanos modificados geneticamente ou com implantes, até divisão espiritual, despertos versus adormecidos. Agora vamos ser críticos. Essas previsões são específicas ou vagas o suficiente para se encaixar em qualquer época. Conflito na Europa poderia acontecer em qualquer década. Potência asiática ascendendo é tendência óbvia há 20 anos. Tecnologia problemática é preocupação desde a Revolução Industrial. Catástrofes naturais sempre aconteceram, mas ao mesmo tempo, coincidência demais? Ou Baba Vanga viu padrões que a maioria não via? Vamos para a segunda fonte.
Michel de Nostredame nasceu em 1503 na França. Médico, astrólogo, estudioso. Em 1555, ele publicou Les Prophètes, As Profecias, uma coleção de 942 quartetos, poemas de 4 linhas, organizados em centúrias, grupos de 100, e esses quartetos são enigmas puros, escritos em mistura de francês antigo, latim, provençal, com anagramas, metáforas, simbolismo astrológico. Nostradamus deliberadamente os fez obscuros para evitar perseguição da Inquisição, já que profecia era perigosa na época. O problema é que quando você faz algo tão vago e simbólico, qualquer interpretação se torna possível. E ao longo dos séculos, as centúrias de Nostradamus foram interpretadas e reinterpretadas para se encaixar em praticamente todo evento histórico importante. Interpretações alegadas. Centúria 9, Quarteto 20. De noite virão pela floresta de Reims 2 parceiros, pela via tortuosa, Erne, a Pedra Branca, o monge cinzento em Varennes. Eleito Capeto. Então tempestade, fogo, sangue, corte. Isso foi interpretado como previsão da fuga e captura de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa. Varennes é cidade onde foram capturados. Capeto é dinastia real francesa. Funciona? Talvez. Ou é encaixe retroativo? Centúria 2, Quarteto 24. Bestas ferozes de fome cruzarão os rios. A maior parte do campo será contra Richter. Em jaula de ferro, o grande será arrastado, quando o filho da Alemanha nada observar. Richter foi interpretado como Hitler, mas Richter também é nome antigo do rio Danúbio. Então, é previsão de Hitler ou descrição geográfica que coincidentemente se parece com o nome? Sobre bomba atômica, existe quarteto que fala de fogo caindo do céu, cidade destruída em instante, 2 cidades irmãs, Hiroshima e Nagasaki, ou qualquer bombardeio da história. E agora, o que Nostradamus supostamente disse sobre 2025 e 2026? Aqui entramos em terreno extremamente especulativo, porque os intérpretes modernos pegam quartetos vagos e tentam encaixar em eventos futuros. Quartetos interpretados para 2025 até 2026. Centúria 10, Quarteto 72. No ano 1999, 7º mês, do céu virá um grande rei do terror. Obviamente isso já passou, 1999, mas alguns intérpretes modernos usam numerologia para reinterpretar. 1999 se reduz a 10. 2026 se reduz a 10. Portanto, mesmo número, mesma previsão, forçado, completamente. Mas existem quartetos não datados que intérpretes aplicam a agora. Quando surge o grande número redondo, poderia ser 2026 número redondo? Vago demais. 2 grandes irmãos em conflito, trazendo fim e desespero. Nações irmãs, blocos de poder, Rússia e Ucrânia, ambas ex-soviéticas, China e Taiwan, Estados Unidos e algum aliado virando inimigo, fogo do céu sobre a grande cidade, a terceira grande guerra. Fogo do céu pode ser mísseis, pode ser meteorito, pode ser qualquer coisa. Grande cidade pode ser qualquer metrópole. Terceira Grande Guerra é mencionada em vários quartetos de forma vaga. O Papa e a Igreja em grande crise. O trono de Pedro vacilará. Vaticano sempre teve crises, então isso se aplica a qualquer século. A besta vinda do Oriente com tecnologia sombria. Besta é símbolo apocalíptico. Oriente pode ser China, pode ser Rússia, pode ser Oriente Médio. Tecnologia sombria pode ser inteligência artificial, armas, vigilância. Você vê o problema? Nostradamus é tão vago que qualquer coisa se encaixa. Fogo do céu, guerra, avião caindo, meteoro, foguete, até incêndio em arranha-céu causado por raio. Encaixa tudo, então não prediz nada específico.
Mas defensores de Nostradamus argumentam que alguns quartetos são assustadoramente precisos quando interpretados retroativamente. Coincidência estatística ou visão real? Impossível saber. Vamos para a terceira fonte. O livro do Apocalipse, também chamado Livro das Revelações, Apocalipse de João, é o último livro do Novo Testamento. Foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, atribuído ao apóstolo João, que teria recebido visões de Jesus Cristo enquanto exilado na ilha grega de Patmos. E essas visões são intensas. 7 selos abertos, 7 trombetas soadas, 7 taças de ira derramadas, bestas surgindo do mar e da terra, dragões, Babilônia caindo, Armagedon, 1000 anos de reino. Julgamento final. Nova Jerusalém descendo do céu. É texto apocalíptico, gênero literário judaico que usa simbolismo extremo para descrever eventos espirituais e históricos. Não é necessariamente literal, mas carregado de significado. E ao longo de 2000 anos, cristãos tentaram decifrar quando e como essas profecias se cumprirão. E existem 4 grandes escolas de interpretação. 4 interpretações do Apocalipse. Primeira, preterista. Já aconteceu. As visões de João descreviam eventos do primeiro século, perseguição romana aos cristãos, destruição de Jerusalém no ano 70, queda de Roma. Besta era Nero ou Império Romano. Já passou, não é sobre futuro. Segunda, historicista. Está acontecendo ao longo da história. Cada selo, trombeta, taça representa período histórico. Reforma protestante, queda de Roma, Idade Média, revoluções, tudo profetizado progressivamente. Estamos em algum ponto do meio. Terceira, futurista. Ainda vai acontecer. A maior parte do Apocalipse descreve eventos literais do fim dos tempos. Tribulação de 7 anos, anticristo, falso profeta, marca da besta, Armagedon, segunda vinda de Cristo, tudo futuro, tudo literal. Quarta, idealista, simbólico atemporal. Apocalipse não é sobre eventos históricos específicos, é sobre batalha espiritual eterna entre bem e mal, Deus e Satanás, igreja e mundo. Se repete em todas as eras. Então qual está certa? Depende de quem você pergunta. Mas a interpretação que mais gera previsões sobre 2025, 2026 é a futurista. Sinais do fim segundo interpretação futurista. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, listou sinais que precederiam sua volta, guerras e rumores de guerras. Check, sempre teve, mas agora com armas nucleares, guerra mundial seria apocalipse literal. Terremotos em vários lugares. Aumentando segundo alguns dados, embora sismólogos digam que não, só temos mais instrumentos para detectar. Fomes e pestes. Covid-19 foi peste global, mas pestes sempre existiram. Amor esfriando, maldade aumentando. Subjetivo, mas muitos sentem que a sociedade está mais fria, mais violenta, mais dividida. Evangelho pregado ao mundo todo. Com internet, tecnicamente qualquer pessoa com conexão pode ouvir sobre Cristo. Mas isso significa que o fim está próximo ou só que tecnologia avançou? Israel restaurado. Em 1948, Israel voltou a ser nação após 2000 anos. Muitos futuristas veem isso como cumprimento profético crucial, porque várias profecias sobre fim dos tempos envolvem Israel existir como nação. Marca da besta. Apocalipse capítulo 13 diz que a besta fará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberem marca na mão direita ou na testa, e sem essa marca ninguém poderá comprar ou vender. Número da marca é 666. Interpretações modernas, microchip subcutâneo, moeda digital controlada por governo mundial, ID biométrico, tatuagem de QR Code, sistema de crédito social tipo China, implantes neurais.
Cada avanço tecnológico gera nova teoria. Mas cuidado! Cada geração cristã, ao longo de 2000 anos, achou que estava vivendo os últimos dias. Nos anos 1000, fim do mundo era esperado. Durante Peste Negra, era o fim. Durante Primeira Guerra Mundial, era o fim. Durante Segunda Guerra Mundial, Hitler era anticristo. Durante Guerra Fria, fim nuclear era iminente. Em 1988, escritor cristão Hal Lindsey previu que Armagedon aconteceria antes do ano 2000. Não aconteceu. E na virada do milênio, o bug do ano 2000. Computadores antigos guardavam o ano com apenas 2 dígitos, então quando virasse para 2000, os sistemas poderiam interpretar como 1900, causando colapso global. Previsões apocalípticas diziam que aviões cairiam, bancos perderiam dados, economia entraria em colapso. Pessoas estocaram comida e água esperando o fim tecnológico. Mas na virada, praticamente nada aconteceu, porque programadores corrigiram os sistemas antes. Então, ou estamos finalmente certos dessa vez, ou estamos repetindo o mesmo erro das últimas 100 gerações. O próprio Jesus, em Mateus 24:36, disse: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai." Se Jesus não sabia a data, ninguém sabe. Então prever datas específicas para fim do mundo é inútil. Mas observar sinais, preparar-se espiritualmente, viver como se cada dia importasse, isso sim tem valor. Então, depois de explorar Baba Vanga, Nostradamus e Apocalipse, existe convergência? Existe padrão comum? Sim, vários. Primeiro, conflito global intensificando. Baba Vanga fala de guerra na Europa. Nostradamus fala de Terceira Grande Guerra. Apocalipse fala de Armagedon, batalha final. Todas as 3 fontes apontam para conflito de escala sem precedentes. Mas isso é previsão ou observação? Tensões geopolíticas são óbvias. Rússia e Ocidente, China e Estados Unidos, Oriente Médio sempre volátil, proliferação nuclear. Não precisa ser vidente para prever que conflito pode escalar. Segundo, tecnologia se tornando problema. Baba Vanga fala de tecnologia contra a humanidade. Nostradamus fala de besta tecnológica do Oriente. Apocalipse fala de marca da besta controlando o comércio. Todas 3 preocupadas com tecnologia em mãos erradas. E, de novo, isso é sobrenatural ou projeção? Inteligência artificial já assusta cientistas. Vigilância digital já existe. Moedas digitais centralizadas estão sendo desenvolvidas. Não precisa ser profeta para ver riscos. Terceiro, divisão extrema da humanidade. Baba Vanga fala de humanidade dividida em 2 grupos. Apocalipse fala de marca da besta, separando quem aceita de quem rejeita. Nostradamus fala de conflitos entre facções. Olha para o mundo agora. Polarização política extrema. Vacina versus antivacina. Esquerda versus direita. Religioso versus secular. Rico versus pobre. A divisão é real e crescente. Quarto, catástrofes naturais aumentando. Baba Vanga prevê terremotos e desastres. Jesus, no Apocalipse, diz que haverá terremotos em vários lugares. Nostradamus fala de fogo do céu. Mudanças climáticas são reais segundo ciência. Furacões mais fortes, incêndios florestais massivos, secas, inundações. Mas é cumprimento profético ou consequência de ação humana. Quinto, transformação fundamental da existência humana. Todas 3 fontes falam de mudança radical. Baba Vanga fala de novos humanos. Apocalipse fala de Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Nostradamus fala de era de ouro após caos. Então a mensagem convergente é: algo grande está mudando. Fim de era. Começo de nova era. Mas como? Quando? Por quê? E aqui está a questão mais profunda. Essas fontes preveem o futuro ou moldam o futuro? Se milhões de pessoas acreditam que conflito é inevitável, guerra se torna mais provável. Se sociedade espera divisão, divisão se aprofunda.
Profecia autorrealizável é conceito real. Ou existe algo mais profundo acontecendo? Ciclos cósmicos reais que videntes, profetas e textos sagrados todos captaram de formas diferentes? Impossível provar, mas impossível ignorar. 2025 fecha. O 9. Conclusão, transformação, fim de ciclo. Olha para o teu ano. O que terminou, o que você soltou, o que morreu simbolicamente, relacionamentos, empregos, crenças, versões antigas de você mesmo, o 9 sempre limpa. 2026 abre. O 1. Semente potencial, novo ciclo. E agora vem a pergunta mais importante. O que você vai plantar no 1? Baba Vanga, Nostradamus, Apocalipse, todas essas fontes podem estar certas, podem estar erradas, podem ser arquétipos, podem ser projeções, podem ser vidência real. Mas uma coisa é absolutamente certa: você tem escolha. Profecia não é prisão, é aviso, é possibilidade, é mapa, não destino fixo. Se Baba Vanga viu guerra, você pode plantar paz em sua esfera de influência. Se Nostradamus viu divisão, você pode construir pontes. Se Apocalipse fala de marca da besta tecnológica, você pode usar tecnologia para bem. O futuro não está apenas escrito nas estrelas ou nas visões de profetas. O futuro está sendo escrito agora, por você, por mim, por cada escolha que fazemos. E talvez essa seja a maior revelação, o maior apocalipse, tirar o véu e ver a verdade. Você não é espectador passivo do apocalipse, você é co-criador do que vem. 2026 é o 1. Página em branco, semente esperando ser plantada, e você escolhe o que planta. Planta medo ou planta coragem? Planta divisão ou planta união? Planta passividade ou planta ação consciente? Planta desespero ou planta esperança informada? As profecias apontam para o caos, mas caos sempre precede criação. Destruição sempre precede renascimento. Morte sempre precede ressurreição. O 9 sempre vem antes do 1. E você, agora, no limiar entre o que foi e o que será, tem poder que nenhum profeta, nenhuma vidente, nenhum texto apocalíptico pode tirar de você: o poder de escolher. Então, escolhe consciente, escolhe acordado, escolhe sabendo que teu 1, multiplicado por bilhões de outros uns plantados por bilhões de outras pessoas, cria o campo do futuro coletivo. Baba Vanga viu possibilidades, Nostradamus viu possibilidades, Apocalipse mostra possibilidades, mas possibilidade não é destino, é convite para co-criar. Comenta aqui embaixo, o que você vai plantar no teu 2026 no teu 1? Que semente você escolhe? Que futuro você quer co-criar? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. E, principalmente, vive consciente. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina. E hoje a sombra do futuro iluminou o poder do presente. O 9 termina, o 1 começa, e você planta. Até o próximo despertar.